Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos dando continuidade ao curso bíblico Teologia para o Tempo Presente. E a aula de hoje traz como tema Onde estão os mortos? Ou seja, para onde vai a pessoa quando morre? Qual a sua opinião sobre isso? Para onde é que vai a pessoa quando morre? O que você pensa sobre tudo isso? Existe um grupo de pessoas que acreditam que quando a pessoa morre, ela vai direto para o céu se tiver cometido boas obras. E ali ela é recebida por São Pedro, onde vive num local harmonioso e ali na presença de Deus. Porém, se tiver cometido obras más, ela vai direto para o inferno, onde é recebida pelo diabo, no qual carrega um par de chifres, carrega um tridente de 3 pontas, onde vai torturar aquela pessoa por toda a eternidade, ali próximo de um lago de fogo. E você? O que você pensa sobre isso? E eu pergunto, o que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre os mortos, para onde eles vão, se eles conseguem retornar? O que acontece quando a pessoa morre? Para nós descobrirmos tudo isso, eu te convido, vem estudar a Palavra de Deus comigo, porque aqui está o segredo. A Palavra de Deus fala tudo sobre este assunto. Mas para nós entendermos, como nosso costume aqui nas nossas aulas, nós só podemos entendê-la se nós buscarmos pelo seu autor. Por isso eu te convido, onde você está, que você feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso Criador? Oremos. Santo e eterno Deus, Pai amado, grato te somos, ó Senhor, porque até aqui tu tens nos ajudado. Pai amado, iremos agora ler a tua palavra. Para isso te pedimos auxílio do teu Santo Espírito, porque sem ti, ó Senhor, não podemos fazer nada. Tuas bênçãos te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, para nós sabermos para onde vai os mortos, primeiramente a gente tem que conhecer alguém que morreu, retornou para contar para cada um de nós. E eu pergunto a você, você conhece alguém que já morreu e retornou para contar como é que foi lá do outro lado? Eu conheço alguém que já morreu, ele retornou, ele venceu a morte e aqui na palavra de Deus é colocada como é toda essa situação sobre a morte. Essa pessoa que eu estou falando é Jesus Cristo, alguém que já morreu, que retornou, que venceu a morte. Porque a morte não pôde segurar o autor da vida. Para nós iniciarmos, vamos aqui para o último livro da Bíblia. Vamos aqui para o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. E o versículo é o versículo 18. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Diz assim: E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui o próprio Jesus Cristo ele fala para o apóstolo João na ilha de Patmos que ele esteve morto, porém ele reviveu. Ele tem as chaves da morte, ele tem o segredo de tudo isso. E aqui nós iremos aprender sobre esta situação. E para nós aprendermos sobre onde vai as pessoas quando morrem, nós precisamos primeiramente saber como é que se foi dado a vida, como é que surgiu a vida, para que nós possamos estudar a morte. Para nós iniciarmos, nós estamos no último livro da Bíblia, agora nós vamos para o primeiro. Nós iremos agora para Gênesis. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés. Na sua escrita original, chamava-se o livro de Bereshit. No hebraico, Bereshit, que quer dizer no princípio. Então, vamos aqui abrir a Bíblia no primeiro livro, no capítulo 2, e o versículo é o versículo 7, que fala assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra,
e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui na Bíblia nos mostra que o homem ele é feito do pó da terra com o fôlego de vida. O fôlego de vida ele veio do Criador. Porque Deus ele soprou o fôlego de vida e assim o ser humano passou a ser uma alma vivente. Então bora fazer essa continha. O ser humano é feito de pó da terra, mais fôlego de vida, que é igual a alma vivente. Então assim foi a criação. E eu te pergunto, e se sair o fôlego de vida dele, o que fica? Fica somente o pó da terra. E assim o homem morre e volta a ser pó, porque ele veio do pó. Então, meus queridos, quando o homem morre, ali é tirado o seu fôlego de vida, e ele volta ao pó da terra, e ali ele fica de forma inconsciente. Tá ok? Iremos estudar no decorrer desta aula. Mas a pergunta que eu quero fazer a você é o seguinte: a alma, ela é mortal ou imortal? A alma, ela morre ou ela é imortal? Vamos ver o que a Bíblia fala. Primeiramente, nós estamos aqui no livro de Gênesis capítulo 2, não é isso? Vamos passar aqui, nós estávamos no versículo 7. Vamos ver o versículo 16 e 17, para nós ver o que é que diz. Diz assim, 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, a palavra de Deus fala que se comesse desta árvore que trazia o fruto do bem e do mal, certamente morrerás. Mas você pode dizer o seguinte: não, Daniel, mas essa morte aí não é a morte da alma, e sim somente a morte natural. Então vamos para outro capítulo. Vamos aqui agora irmos direto para o livro de Ezequiel. Ezequiel, o capítulo é o capítulo 18. Capítulo 18 de Ezequiel, versículo 4, diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Aqui diz claro que a alma que pecar, ela morre. Então a alma ela é mortal. A Bíblia nos diz que a alma é mortal, porque aquela alma que pecar, certamente morrerá. Vamos ver aqui também no versículo 20, que diz assim, versículo 20 também de Ezequiel, capítulo 18, fala: a alma que pecar, essa morrerá. Aqui deixa bem claro que a alma que pecar, esta morrerá. Ele continua: o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho, a justiça do justo ficará com ele, e a perversidade do perverso ficará sobre ele. Ou seja, Ezequiel ele deixa aqui bem claro que a alma que pecar, esta morrerá. Então nós aprendemos aqui que a alma é mortal. Então da onde que surgiu essa história de dizer que a alma é imortal? Quem foi que inventou essa situação? Porque tem um grande grupo de pessoas que falam o seguinte: não, a alma não pode morrer não. A alma ela é imortal. Mas da onde foi que surgiu essa história? Da onde que surgiu essa história que permanece até os nossos dias? Vamos ver o que a Bíblia fala? A Bíblia aqui no livro de Gênesis, voltemos para Gênesis novamente, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 4, diz o seguinte: então a serpente disse à mulher. Você sabe quem é a serpente aqui na Bíblia? É o próprio diabo e Satanás. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então a Bíblia nos mostra, acabamos de descobrir, que quem inventou essa história de que a alma não morre é o próprio diabo, quando ele fala que certamente não morrereis. Então o diabo ele inventa essa conversa, essa história, e o homem ainda hoje acredita. Por isso nós devemos ter cuidado com o que nós lemos, com o que nós estudamos, tá ok? Gente, a pessoa quando está morta, ela sabe de alguma coisa? Será que a pessoa quando morre, ela sabe o que está acontecendo aqui na Terra? Ela sabe da história que está acontecendo? Sabe de tudo, de toda a atualidade, será? Vamos ver o que, é que a Bíblia nos fala. Quando a pessoa morre, o que acontece com ela? Vamos aqui para o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9.
Eclesiastes capítulo 9, versículo 9, versículo 5 e versículo 6. Vamos ver o que diz. Diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. A memória de quem morre jaz no esquecimento. E ele continua: amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, a Bíblia Sagrada nos conta que aquela pessoa que está morta, ela não sabe coisa alguma, não tem conhecimento de nada que acontece aqui na terra. Então não tem como saber, porque a morte é comparada a um sono. Ela está dormindo. Se ela está no pó da terra, ela está dormindo, ela não sabe de nada do que está acontecendo aqui na terra. Então, meus queridos, nós temos que ter cuidado com o que nós ouvimos e com o que nós acreditamos. E a outra pergunta que eu faço para você: o morto, ele pode retornar? A pessoa pode ver alguém que já morreu? Porque tem pessoas que dizem o seguinte: tem uma pessoa que teve um morto na sua família e ela chegou a ver essa pessoa, a pessoa apareceu para ela. Será se o morto aparece? Vamos ver o que a Bíblia nos fala. Vamos aqui para o livro de Jó. O livro de Jó, capítulo 7. Jó capítulo 7, o versículo é o 9 e 10, diz assim: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais torna a subir. Quem morre não volta, não tem como retornar. Isso é impossível. A Bíblia nos fala aqui, nos mostra que quem morre não volta. E ele continua a dizer o seguinte, versículo 10: nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Então quem morre não tem como voltar para casa. E essa pessoa que apareceu, esse fantasma que apareceu, quem é essa pessoa? Vocês lembram do inimigo que foi expulso do céu? Que ele levou a terça parte dos anjos que se transformaram em demônios? Então, essa assombração que as pessoas veem são os próprios espíritos enganadores, são os demônios que aparecem às pessoas. Por isso nós devemos estar ligados à videira, nós devemos estar em contato com o Senhor, para que tudo isso seja repreendido das nossas vidas e que isso não aconteça conosco, que isso passe bem longe, porque aqueles que estão na luz, as sombras ali não chegam perto, e o inimigo é sombra, mas Jesus é a nossa luz, e a palavra de Deus, ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Por isso nós devemos estudá-la sempre, nós devemos sempre estar com a palavra de Deus, para assim nos guiar neste mundo escuro. Então, aquela pessoa está morta, mas será que um dia ela vai ressurgir? Lembra da aula passada? Que eu falei que todo aquele que morre um dia vai ressuscitar. Porém, aqueles que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e aqueles que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Mas Paulo, ele deixa aqui algo assim maravilhoso, que ele fala que quando a pessoa morre, a pessoa quando morre, ele não lembra de nada do que está acontecendo aqui. E quando a pessoa morre, ele fecha os olhos ali na morte. Quando eles abrem os olhos, ali já é a sua ressurreição. O tempo não passa para quem morre. E quando chega a sua ressurreição, ali já é o quê? O encontro com Cristo. Ou encontro para a condenação, ou encontro para a vida eterna. Mas Paulo, aqui no livro de 1 Coríntios, ele fala daqueles que vão ressuscitar para a vida eterna. Que é assim, algo maravilhoso que Paulo fala. Abra sua Bíblia no livro de Coríntios. 1 Coríntios, vamos lá para 1 Coríntios, no Novo Testamento. 1 Coríntios, depois de Romanos. 1 Coríntios, aí vamos para o último capítulo de 1 Coríntios, que é o capítulo 15, não é isso? O penúltimo capítulo. Capítulo 15, versículo 52 ao 58, que diz o seguinte. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 52, diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade.
E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Eu gosto demais dessa palavra que está escrita. Quando ele fala isso aqui, eu fico logo todo arrepiado quando eu leio. Toda vez que eu leio, eu fico arrepiado quando ele fala isso aqui, Paulo. Diz assim: tragada foi a morte pela vitória. Amém. Glória a Deus. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Glória a Deus por isso. Quando ele fala sobre a derrota da morte, ele fala: cadê, morte, a tua vitória? Não existe mais vitória porque não existe mais morte. Ou seja, as cadeias foram quebradas. E aqueles que confiaram no Senhor Jesus Cristo ressuscitarão para a vida eterna, para assim morar com o Senhor para todos sempre. E para finalizar, o nosso último capítulo e versículo, que eu gosto demais também, está lá em João capítulo 11. Vamos abrir aqui João capítulo 11. João capítulo 11 é um versículo muito conhecido. João capítulo 11, o versículo é o 25, gente. Versículo 25, olha o que ele fala aqui, João. Ele diz assim, capítulo 11, versículo 25, diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém. Glória a Deus. Teremos que passar pela morte, a não ser que estejamos vivos na volta de Cristo. A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Mas glória a Deus que o dom gratuito de Deus é Jesus Cristo, que nos dá a vida eterna. Então, meus queridos, se nós estivermos na videira, se nós estivermos firmes no Senhor, confiando nele, com certeza nós iremos herdar a vida eterna. Se nós aceitarmos a Jesus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, se nós buscarmos cada vez mais refletir o caráter de Cristo na minha vida, com certeza, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, eu estarei com ele. Quem sabe eu esteja falando com alguém que perdeu um ente querido, pessoa que pode ter perdido um ente querido. Eu digo o seguinte: se essa pessoa tiver servido ao Senhor, tiver conhecido ele, tiver seguido os seus caminhos, tiver obedecido ao Senhor, refletido o caráter dele na vida dela, com certeza essa pessoa ela vai ressuscitar. Ela vai ressuscitar para receber do Senhor a coroa da vida eterna. Então nós devemos estar felizes, porque a promessa é fiel. A promessa que o Senhor fez, que um dia ele vai retornar. A morte será destruída e nós iremos morar com ele para todo sempre. Amém? Glória a Deus por isso. Eu espero que você tenha entendido tudo isso a respeito dos mortos e a respeito da vida. Não essa vida passageira, mas dessa vida abundante, desta vida eterna que nós iremos herdar. Que Deus te abençoe, que Deus continue cuidando de você e de toda a tua família. E até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. E não se esqueça, busque ao Senhor e escolha a Jesus.